Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui para mais um vídeo. E esse vídeo está acontecendo no mesmo dia em que eu estou gravando videoaula. Sim, esse vídeo está acontecendo junto com a videoaula, porque tá um vucu-vucu, tá um barulho que só que não tô conseguindo gravar a aula. E durante a gravação da videoaula surgiu uma encomenda super fofa, super lindeza. E sim, vou dar início à encomenda, até porque não vou conseguir gravar por conta dos barulhos externos, porque tem som, tem vizinho conversando, tem carro, tem moto passando, fazendo randandã, e acaba atrapalhando aí, interferindo no bom andamento da videoaula. Então, vou dar início aqui a uma encomenda super fofa, tá? Tenho aqui um pouquinho do fio preto, que eu vou precisar para fazer essa lindeza. Vou acrescentar outros fios aqui, tá? Preciso acrescentar o fio rosa e o fio azul para compor esses jogos. Sim, já vou dar um pequeno spoiler. São dois jogos. São dois jogos. Vão ficar lindos, vão ficar incríveis, mas eu já vou começar aqui com o fio preto, tá? Vou ter que investir aí no fio rosa, talvez, quem sabe, acho que sim. Mas vocês vão ver aí ao longo do vídeo, tá? O que eu vou tecer, o que eu vou fazer. E com certeza vai ser mais uma linda inspiração para dividir com vocês. Já é uma lindeza aqui que aguçou as minhas minhoquinhas criativas. Já tô doida para confeccionar, então bora lá, tá? Só vim fazer a introdução do vídeo para mostrar para vocês como tá começando, de onde tá começando, como surgiu. E daqui a pouquinho eu volto com o resultado ou com uma parte do andamento da peça, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Peça iniciada e ficou enorme, enorme, enorme. Vou ter que fazer adaptações, porque vai ficar muito gigante se eu for seguir exatamente a videoaula, tá? Então, fiz aqui seguindo os pontos que a professora ensina lá na videoaula e ficou com 73 centímetros de diâmetro. Então, ficou estupidamente grande para fazer um jogo de banheiro, né? E pensando aí na economia de fio e pelo tamanho, enfim, ficou muito, muito grande. Já fiz aqui uma segunda peça, já com as adaptações, tá? Então, de 73, eu consegui chegar em 63 centímetros, fazendo as adaptações, tá? Então, ficou aqui num tamanho ok, tá? E essa daqui vai ser a capa da tampa do vaso, tá? Porque senão ela ia ficar muito gigante. E a partir dessa adaptação que eu fiz para a tampa do vaso, eu vou fazer uma adaptação também pro tapete da frente do vaso e pro tapete da pia, porque senão vai ficar muito, muito grande. Ficou bonito, mas ficou exageradamente grande, tá? Então, eu vou ver o que eu consigo fazer por aqui de adaptações. E lembrando, são dois jogos iguais a esse, só que um é no tom de azul e o outro é no tom de rosa, que eu também tenho que fazer aqui. Então, partindo desse, eu já tenho as adaptações necessárias para conseguir concluir o jogo, tá? Então, sim, já tenho as bases iniciadas de todas as peças. Então, tenho 6 rodinhas como essa iniciadas e estou na segunda peça, tá? Então, eu vou ver certinho, mas eu acho que eu vou desmanchar esse primeiro para poder fazer as adaptações. Mas vou ver, tá? De repente, ali até fique desse tamanho ali, é porque pra capa da tampa do vaso, 72 centímetros ia ficar muito, muito grande, né? Então, eu já fiz as adaptações e vou fazer o tapetinho da frente do vaso partindo dessas adaptações. Pode ficar um pouco maior do que a tampa, mas não pode ficar tão grande quanto o tapete, né? Porque aí vai ficar muito, muito exagerado. Mas é isso, eu vou dar continuidade aqui à produção e daqui a pouquinho eu volto com mais uma peça concluída. E aqui, com mais uma base do jogo concluída, tá? Iniciei aí mostrando o azul, se eu não me engano, mostrei o azul para vocês. E agora, concluí 3 peças do jogo rosa, tá? Precisava fazer um azul e um rosa. Então, o azul já foi concluído ali, todas as bases. O rosa eu acabei de concluir as 3 bases. Ainda falta fazer as capas da caixa acoplada, tanto uma preta com azul, quanto uma preta com rosa. Então, faltam ainda 2 peças para concluir os jogos, fora alguns acessórios que vão ser acrescentados aqui, tá? Estão aparecendo alguns pontinhos brancos aqui, mas é normal, tá, gente? Não tá sujo assim, não. O preto, ele faz esse efeito mesmo, tá? Então, esse rosa lindão, então tem 3 peças aqui, tá? Tapete da frente do vaso, tapete da pia e capa da tampa do vaso. Preciso fazer, além das capas das caixas acopladas, né, da caixa acoplada, a redinha nas capas de vaso, tá?
Mas é isso, vou dar continuidade aqui, vou dar sequência na produção e acredito que no próximo take eu já volte com os 2 jogos concluídos, tá? Tá uma correria por aqui, mas é isso, vou mostrando aos pedacinhos aqui como tá acontecendo. Tem gatinho por aqui, tem crochê e tá tudo acontecendo junto ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, mas bora lá, tá? Vou concluir e daqui a pouquinho eu volto com o resultado dessa dupla lindeza, que com certeza vocês vão se apaixonar por aí também. E aqui mais um pedacinho, ainda não tá concluído, tá, gente? Calma, calma, ainda não tá concluído, mas tá quase. Só mostrando pra vocês, tô colocando a redinha colmeia por aqui, tá? E por enquanto eu fiz todas as voltinhas no preto. Agora, eu vou passar algumas voltinhas nesse tom de rosa aqui, só pra deixar mais charmosinho. E aí sim, de fato, concluir todas as peças do jogo, mostrar tudo aqui, detalhe por detalhe para vocês e, claro, inspirar vocês ao máximo com esse show de fofuras que vem em dose dupla, tá bom? Então, só para mostrar o detalhe super lindo dessa redinha colmeia. Dá um pouquinho de trabalho? Sim, dá um pouquinho de trabalho, porque a gente tem que prestar bem atenção onde vai estar pegando aqui os pontos, mas funciona muito bem, tá? Funciona e se encaixa muito bem em qualquer modelo aí de tampa de capa para tampa do vaso, tá bom? Então é isso, vou parar com blá blá blá, vou continuar a tecer e daqui a pouquinho eu volto com o resultado de cada uma das peças desses 2 jogos lindões. E finalmente, peças concluídas, jogos de banheiro concluídos, sim, par fofíssimo concluído. E já comecei aqui mostrando para vocês o resultado final da capa da tampa do vaso, tá? Já para mostrar para vocês como a redinha fica perfeita, como ela se encaixa em qualquer formato de tampa de vaso. Seja ela redonda, retangular, oval, meio retangular, né? Aquela capa de banheiro do modelo folha. Essa rede aqui, nesse formato colmeia, se encaixa perfeitamente em qualquer modelo de jogo de banheiro que vocês façam, tá? E aí vocês podem se jogar, fazer da mesma cor do jogo, fazer em 2 tons que foram trabalhados na peça, enfim, só se joguem, só sejam muito felizes aí fazendo, concluindo as lindezas de vocês, tá? Então, bora lá. Modelinho concluído aqui, o lado de dentro da tampa do vaso e vou ajeitar aqui para que vocês vejam agora o resultado final desta lindeza. Lembrando que é uma dupla, né? Lembrando que é uma duplinha super fofa. E aqui, tá, gente? Vai estar ali com repuxadinho, sim, porque a redinha tá amarradinha, tá ajustadinha. E sim, 2 jogos lindezas de Mickey e Minnie, tá? Então, temos aqui o jogo do Mickey, com uma gravatinha super fofa. Fiz esse modelo seguindo a videoaula da Mari Souza, tá? Vou deixar o link da videoaula aí na descrição, tá? Eu vou deixar o link de uma videoaula e nessa videoaula tem os links de todas as peças. Tanto da tampa do vaso, como o tapete da pia, como o tapete frente de vaso, como a cabecinha, orelhas, gravatinha e lacinho, tá bom? Fiz aqui seguindo a videoaula dela. É um modelo super simples, tá? Simples assim. É fácil, tá? Então, você assistiu a videoaula uma vez, você já consegue fazer todas as peças, tá? Não tem muito segredo, não. Depois que você entendeu a lógica dos pontos, você desenvolve aí o tamanho de peça que você quiser, tá? Tive sim que fazer as minhas adaptações, porque lá na videoaula ela trabalha com fio 6 e eu tive que trabalhar com fio 8. Né? Eu gosto muito de trabalhar com fio 8, gosto do peso que o fio 8 traz para as peças. E trabalhei aqui, na verdade, fio 6 e fio 8, tá? Então, as cabecinhas todas foram feitas com o fio 6 e as cores são no fio 8, tá? Tanto o fio amarelo, tá certo? E aqui, capa da tampa do vaso e o tapete da pia, tá? Vocês estão vendo que ele está gigante perto da capa do vaso. Por esse motivo, eu tive que fazer adaptações, tá? Porque se eu fosse seguir exatamente a mesma receita do tapete na tampa do vaso, ia sobrar muito crochê pendurado no vaso e não ia ficar bonito, tá? Então, temos aqui o tapete, a capa da tampa do vaso, tá? O tapete frente da pia e o tapete da frente do vaso, tá?
todos na mesma sequência de pontos, desenhadinho, claro, com as adaptações, tá? Precisei fazer algumas diminuições aqui no total de carreiras, para que eu conseguisse atingir o tamanho certinho. Tá aparecendo alguns pontinhos de cola aí, mas é porque eu usei a cola quente pra tá colando aqui as orelhinhas e a gravatinha, tá? Vou recortar ali, vou tirar esse excesso que ficou. Daqui a pouquinho tá perfeitinho. E esse azul é super lindo, tá? Esse aqui é o azul Bic da Apollo, o amarelo ouro da Euro Roma. Passei um detalhezinho aqui do fio barroco, tá? O raio de sol. Então, todas as gravatinhas estão com este detalhe do raio de sol na voltinha deles, tá? Pro Mickey ficar bem chique, ficar bem rico. E o jogo de banheiro é composto por 4 peças, tá? A quarta peça é a capa da caixa acoplada, tá? Deixa eu só tirar esses outros daqui, para vocês conseguirem ver direitinho a capa da caixa acoplada, tá? Simples, rápido, tive sim que fazer adaptações, porque não tem a videoaula da capa da caixa acoplada, tá? Mas eu fiz ali no modelo basicão. Peguei a argolinha, fiz um square, trabalhei 8 carreiras de bloquinhos de vai e vem de um lado, 8 carreirinhas de bloquinhos de vai e vem do outro, e comecei a trabalhar o contorno. Então, eu trabalhei uma carreira por toda a volta, trabalhando cantinhos aqui, e depois eu fiz 3 carreiras por toda a volta, no fio preto, e aí eu comecei o detalhe do bico do tapete, tá? Então, eu comecei aqui com 8 pontos altos, para poder fazer esse desenho do motivo e atingir o comprimento que a cliente queria, tá? Ela não queria uma capa muito, muito grande, era só para ter aquele charmezinho ali na capa do vaso. E como a caixa é pequenininha, né, a capa da caixa é pequenininha, eu coloquei só a gravatinha, tá? Porque não ia caber uma cabeça de Mickey aqui, a menos que eu fizesse com outro fio, e eu não queria mais fazer cabecinhas. Então, eu fiz só a gravatinha no fio 8 e passei aqui o raio de sol no contorno para ficar super fofinha, tá? Então, um kit lindão com 4 peças, composto aí pela capa da caixa acoplada, tapete da pia, tapete frente e vaso e a capa do vaso, tá? Fiz aqui o Mickey e vou mostrar o próximo lindão aqui para vocês ficarem mais ainda apaixonados, mais encantados e mais inspirados aí para sentirem aquelas minhoquinhas criativas para vocês fazerem um de vocês aí também. E aqui, tá, gente? A capa da caixa acoplada, tá? Já vou começar aqui pela capa da caixa acoplada, com um lacinho super fofo. Fiz seguindo as orientações da Mari Souza, sim, porém fiz as minhas adaptações. O modelo que ela faz lá tem 3 voltas. Como esta caixa é muito pequenininha, eu fiz apenas 2 voltas e já passei aqui o buquê, bailarina, acho que é a bailarina, pela volta, e aqui um tom de rosa um pouquinho mais claro, tá? Só pra fazer esse contraste, ficar super, super fofo, ficar ainda mais rico esse jogo, tá? Então aqui, capa da caixa acoplada, e as outras peças estão ali do ladinho, vou arrumar aqui e já volto. E aqui, tapete da frente da pia, lindíssimo, super fofo, apaixonante, com um lacinho super discreto ali para deixar a Minnie riquíssima. E sim, surgiram várias e várias ideias na minha mente fazendo este jogo, tá? Confesso para vocês, estou com vontade de fazer um outro ainda mais rico, mas isso vai ficar lá pra frente, porque essa aqui foi encomenda. Então, encomenda concluída, né, já com os detalhes finalizados, com um lacinho preso ali com a cola, com as orelhinhas todas no lugar, o bico perfeitinho, vocês estão vendo, olha, a peça fica assentadinha, e tanto no fio 6 quanto no fio 8 vai ficar perfeito, tá? O ponto é super rápido, super fácil, a peça fica bem estruturada, tá bom? É porque como eu gosto muito de trabalhar com o fio 8, teci o jogo de banheiro no fio 8, mas se vocês fizerem no fio 6, vai ficar perfeito também, vai ficar lindo e incrível. Vou ajeitar as outras e vou mostrar pra vocês como ficou a perfeição. O tapete da frente do vaso, super lindo, delicado, fofíssimo, com este lacinho super discreto, tá? E o tapete da tampa do vaso tem esse detalhe aqui, tá? Só pra fazer um encaixezinho na frente do vaso, então ele vai ficar assim, arredondado, né, com essas pontas,
porém com esse arredondadinho aqui, tá? Que é próprio do modelo que a Mari Souza explica detalhadamente lá no canal dela, tá? Então ele não tem aquelas faixinhas para fazer um babador que normalmente o tapete da frente do vaso tem. Esse tem apenas aquele arredondado para ele se encaixar perfeitamente na frente do vaso, tá? Então, vocês só tem que tomar cuidado com as proporções, tá? Trabalhando no fio 8, tem que fazer sim adaptação, tem que diminuir aqui algumas carreiras. Eu fiz a minha adaptação, então eu iniciei aqui com 3, com 4 e 5 para começar a fazer o desenho do tapete do vaso. Caso vocês achem que tá ficando muito grande, a cliente de vocês mora em apartamento, façam menor isso aqui, tá? Trabalhem 3 pontos altos e a partir daqui vocês já começam a fazer esse detalhe aqui para fechar a pétala, porque senão ele vai ficar muito grande, pensando aí no tamanho de um banheiro de apartamento ou naqueles banheirinhos menores, tá? Cabe ali algumas adaptações, mas vocês não vão perder o formato em si do desenho, tá? Que foi exatamente o que eu fiz para a tampa do vaso, para não ficar tão grande, tá? Vou mostrar certinho ali na tampa do vaso para vocês. E aqui, como eu disse para vocês, tá? Igualzinha a tampa azul ali, representando o Mickey, tá? Porém, as adaptações aqui na quantidade de carreiras a serem trabalhadas. Então, a gente não perde esse formato do desenho ali, formando uma flor, tá? Mas a gente diminui um pouquinho a peça para não ficar tão grande. Principalmente quando a gente tá trabalhando com o fio 8, tá? O fio 8, a depender da marca aí, vem bem espesso, então as peças ganham tamanho de um jeito muito fácil e a gente tem que cuidar aí na hora de tecer. Esse jogo eu comecei tecendo pelo tapete da pia, já para ter noção do tamanho que ele ia ficar. Então eu vi que ele ficou muito grande e aí eu ia precisar fazer adaptações para a capa da tampa do vaso não ficar escandalosamente grande, né? Mas nenhuma dificuldade aí para fazer as adaptações necessárias, tá? Como eu disse para vocês, na aula da Mari Souza, ela faz 2 carreiras aqui com 3 pontos, depois uma com 4, uma com 5, para daí vir fazendo o detalhe das pétalas. Para a tampa do vaso, trabalhando no fio 8 e diminuindo ali algumas carreiras, eu fiz a carreira com 3 pontos, a próxima com 4 e a próxima eu já fui fazendo com os aumentos no meio e aqui ficou com 12 pontos. Então, 4 aqui da pétala, 4 aqui da pétala e 4 aqui no meio. E aí, na próxima, eu já comecei a trabalhar as diminuições, tá? Para poder ficar num tamanho ok. No fio 6, provavelmente vocês consigam dar a sequência a partir dali de 4 pontos, né? Fazendo esse aqui, vocês consigam fazer essa carreira aqui, replicando a carreira anterior, sem precisar já começar com a diminuição. Mas aí é teste do ponto e do fio de vocês, tá? Tudo cabe adaptação e no crochê a gente sabe que tem desses truques às vezes, né? A videoaula, ela funciona como guia, mas às vezes a gente tem que fazer as nossas adaptações ali para concluir de fato as peças que a gente tá fazendo, tá? E aqui, a redinha da Mini ficou um pouquinho diferente, tá? Eu tinha um pouquinho mais de fio rosa e eu fiz um detalhe um pouquinho maior no tom cor-de-rosa. Mas é exatamente a mesma sequência que eu trabalhei na capa do vaso do Mickey, tá? É exatamente a mesma coisa, a redinha colmeia, começando ali com 5, depois com 3, depois com 1, e aí fazendo os picôs aqui por toda a volta, e as tirinhas de cada lado para poder fazer a amarração e prender no vaso, tá? Então foi isso, gente. Concluída mais uma encomenda com sucesso, mais uma encomenda super criativa, apaixonante, fofíssima, cheia de muitos e muitos detalhes aqui para vocês. E deixa eu colocar essas 2 gracinhas aqui, um do ladinho do outro, tá? Mickey e Minnie aí para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui que o tapete do Mickey ficou maior, ficou um pouquinho maior sim, tá? Porque foi a primeira peça que eu fiz. E no rosa eu já tive que fazer algumas adaptações por conta da quantidade de fio. Mas isso não tira a beleza em nenhum momento do jogo, tá? Ficou perfeito, ficou lindo, ficou apaixonante. E agora é tirar as fotos, mandar aqui pra cliente, pra ela se apaixonar também tanto quanto eu, e fazer o envio, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado de mais essa produção, de mais esse vlog um tanto quanto bagunçado, mas cheio de muita dica, cheio de muita inspiração. E é isso, gente, vou ficando por aqui. Bora lá crochetar mais um pouquinho, que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio de muitas e muitas alegrias, cheio de muito crochê. E até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau, tchau!